mera visão sensível, ela tem um caráter de apreensão de sentido. Certo? Já na percepção. Porque é claro que aqueles peitos, aquelas coxas e aquela bunda não só tem nome, não. Elas não só têm esse nome. Elas escondem não, né? Elas trazem dentro dessa sensação um sentido específico, que pode ser pensado, mas sinceramente não como ideia do bem, ao menos de início, não como a ideia do bem, né, tal como essa ideia se exprime. Ela pode ser pensada, por exemplo, no sentido, eu falei dessas características, né, que eu estando andando, vislumbro, vejo, vislumbro não, desculpa, o vislumbro eu deixei para o Weibus, vejo no sentido da sensivelmente, mas que eu interpreto na perspectiva não do que eu tenho em vista como bem, mas de uma determinada estrutura afetiva, não é? Um determinado desejo que eu possuo de natureza sexual, não é? E que de imediato não tem nada a ver com o bem, não é? O pinto sobe, fica querendo começar a querer, né, conquistar a menina para poder levá-la para um motel, etc, etc. Nessas experiências, não está em jogo já a ideia do bem. Está em jogo um desejo, que sem dúvida se constitui na psique. Aristóteles chamava esse desejo de horexis, mas não uma horexis generalizada. Não é um desejo generalizado. Esse desejo tem nome, né? Esse desejo, ele é inicialmente uma carência, um impulso, uma pulsão, como Einstein chamou, uma Triebe, em alemão. Mas essa pulsão também chega a estar determinada num outro horizonte do desejo, que Aristóteles chamava epitimia, né? Que a tradição resolveu chamar de apetite. Ou seja, eu um ser que já me acostumei desde criancinha pequenininha a olhar as bundas das meninas, as coxas das meninas, etc, etc, e a me estimular sexualmente com isso, e algumas vezes até a realizar, ou seja, a satisfazer esses impulsos afetivos sexuais. De novo enxergo naquela menina que eu vi pela praça de shortinho e de blusinha curta o desejo de possuí-la sexual afetivamente. Ou seja, o desejo de satisfazer um apetite. Não é? Isso é o que eu, naquele momento, desejo, quero. Mas, sinceramente, isso não é ainda o bem. Não é? Quer dizer, como eu posso... E aí Platão vai começar a pensar isso no Filebo. O bem não pode se resolver, tem que ler o Filebo. O Filebo é um livro difícil, também de interpretar, também de pensar com facilidade. Mas dá para ler, eu tenho uma tradução boa do Filebo recentemente, não lembro quem foi que fez, mas a Loyola publicou uma tradução que eu considero boa, boa de ler também. Para a gente entender que o prazer não se resolve, certo? Na mera satisfação, né? Porque na verdade, mesmo movido por aquele impulso, eu não vou me satisfazer efetivamente naquela relação. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, para não dizer que fui eu próprio, em situações em que a pessoa vai para a cama com uma mulher e quando termina o ato sexual, ele não quer nem que a pessoa toque nele. Não tem pessoas assim, né? Que já aconteceu isso com algumas pessoas, né? Eu sei que com vocês não, é claro que com vocês não aconteceu isso, eu sei. Mas muitas outras pessoas já passaram por essa situação, né? De uma satisfação que se dá meramente no plano do apetite, que porém não tem, aí o velho Platão, o velho Aristóteles, não tem consistência, aquilo não tem durabilidade, por isso não tem nada a ver com bem, aquilo é algo que não realiza efetivamente, não satisfaz efetivamente, né? Agora, onde é que está o bem para o ser humano? De que maneira o bem pode ser constituído? Bom, Aristóteles e Platão resolveram isso, eu vou simplificar, dizendo que era pelo conhecimento da justa medida.
não é? Mas esse conhecimento da justa medida, volto a Aristóteles, na Ética Nicômaco, me perdoe eu ficar indo e voltando para Platão e Aristóteles sem o cuidado de discernir um e outro com paciência, mas vamos assim hoje, depois vocês brigam comigo. Então, estou já terminando, viu, Úrsula? No pensamento aristotélico, ele vai tornar claro, não é? Lá no De Anima, também na Ética Nicômaco, mas principalmente no De Anima, que há uma diferença entre o timos, a epitimia e a bulesis, que a tradução resolveu traduzir por vontade, voluntas, né? Um querer que não está determinado simplesmente pela imediata satisfação de um impulso, de uma pulsão, nem simplesmente pela satisfação de um apetite, ou seja, que o apetite é alguma espécie de satisfação imediata da pulsão que se torna hábito, e que a tradição chamava de vício, né? Os vícios não se dão no plano da aspiração, os vícios se dão no plano do apetite. Por exemplo, eu gosto de tomar cachaça, então eu tomo uma cachaça, tomo 2, amanhã eu tomo 3, 4, depois de amanhã 5, no outro dia eu tomo uma garrafa de cachaça, no outro dia eu estou tremendo no bar, me deu uma meota, pelo amor de Deus, senão eu vou cair aqui, né? Quer dizer, no outro não é tão rápido assim não, isso dura anos, mas para chegar a esse ponto dura anos, mas o apetite ele gera, quer dizer, a realização do homem apenas no âmbito do apetite, ele cria essas estruturas de dependência, exatamente, que não realizam, não satisfazem o ser humano. Agora, e então onde é que satisfaz o ser humano? Minha gente, não é no plano da satisfação corpórea, no plano da satisfação imediata, da mera visão sensível. Eu estou apontando para a cabeça, não sei se Platão e Aristóteles apontariam simplesmente para a cabeça, não é? Mas está no plano das aspirações. Edith Stein tem uma frase, eu vou dar alguns saltinhos assim. Edith Stein tem uma frase muito bonita, por exemplo, para falar eu estava falando de escrever uma ação, né? Descrevi a ação do rapazinho, que hipoteticamente poderia ser eu. Claro que vocês não seriam assim, eu sei, mas eu tenho certeza que eu, muito possivelmente, poderia acontecer isso comigo. Que passando lá, vi a menina, fiquei todo louco de desejo pela menina, etc. Tal. Então, eu estava falando dessa ação, mas veja bem, pode acontecer algo diferente quando a gente depara o outro numa relação interpessoal. Como aconteceu, por exemplo, com Thaís, minha mulher, né? Minha mulher também é bonitona, né? Ela é bonitona, eu não vou deixar de... Eu sou muito safado, né? Aí tem que casar com mulher bonitona, né? Não consegue, senão não vai conta do negócio. Não é brincadeira minha, isso tudo vocês cortem isso da fita, viu? É só para eu me descontrair. Não é nem vocês, é porque eu estou tão nervoso que senão eu me descontraio. Então veja bem, eu era frade na época, né? Eu saí do convento para poder me casar com minha mulher. Eu me lembro de minha mulher entrando no convento. Rapaz, era um deslumbre. Aquilo não era uma mulher, né? Aquilo era a mulher. Não posso nem dizer que era aquilo, né? Meu Deus do céu, né? O que é isso, né? Quer dizer, aqueles cabelos longos, claro, toda essa dimensão visível está lá. Mas como é que ela está lá? Essa dimensão sensível, né? Como está bonita, que coisa linda, né? Veja, todos esses elementos vão ser incorporados. E depois claro, a aproximação, o conhecimento da pessoa, o encantamento pela pessoa. Ou seja, aquela mulher que por acaso se tornou minha mulher, não foi tomada na minha visão de uma maneira meramente objetiva, ou seja, em função da mera satisfação de um apetite sexual. Mas eu a vi enquanto mulher. Eu a vi enquanto uma pessoa. Eu a vi de maneira significativa para mim. Eu não a vi no plano meramente visível, no âmbito meramente visível, eu a vi no plano da aspiração. Eu quis me encontrar com ela. Eu quis conhecê-la. Eu quis conversar com ela. E fiz tudo isso, né? Eu quis conversar com ela. Eu a descobri como pessoa. Eu descobri as tristezas dela, as dores dela. Eu descobri os valores, a alegria, o sorriso, o temperamento.
E nessa descoberta, eu aspirei. Por isso que o meu título da minha palestra demorou, mas chegou, não foi? Da palestra Ação e Aspiração em Edith Stein, né? Mas eu aspirei, ou seja, eu tive uma vontade. Eu pela primeira vez, por exemplo, tive vontade, eu vou deixar o convento. Não dá. Não dá mais, não tem como, né? Não adianta mais ficar aqui. Não tem como. Eu tive uma vontade. Eu precisava construir uma relação duradoura. Podia terminar, eu sei, no outro dia. Podia. Eu podia ter saído e ela me deixado. Podia. Podia já ter se separado e viveu só um ano. Podia. Mas na minha aspiração, não. A minha aspiração colocava como meta aquilo que eu tinha em vista. Uma relação duradoura com aquela mulher que eu descobri como uma pessoa única, singular, cujos valores eu consegui aprender, para falar na linguagem de Edith Stein, cujos valores eu consegui aprender e projetei com ela uma vida em comum. Não é? É claro que podia não dar certo, é claro que podia dar tudo errado, é claro que eu podia estar me enganando, mas eu aspirei. Eu tive em vista uma relação duradoura com uma pessoa a quem eu descobri. Então, o que aconteceu com as minhas carências? Com o meu desejo afetivo sexual? Se resolveu, pelo menos, vamos dizer assim, passou a ser colocado no âmbito da aspiração para se resolver dentro de uma relação unitiva e singular que nenhuma outra mulher antes pôde me dar e que nenhuma mulher diferente dela jamais vai dar. Outra mulher poderá dar de uma maneira diferente? Da mesma maneira, não é? Agora, como é que eu consegui ver isso? Porque eu consegui ver nela valores que não são meramente visíveis, não são coisas sensíveis, são coisas que eu aprendi com minha consciência. Porque eu sei o que é a tristeza. E eu sei o que é o modo como a pessoa se comporta frente à tristeza e os valores que tem esse tipo de comportamento. Eu sei o que é a alegria e o modo como as pessoas se comportam em relação a essa alegria e o modo como eu gosto de ver uma pessoa se comportando em relação à tristeza e à alegria. Eu descobri nessa pessoa um conjunto de valores. Sabe como Edith Stein chama essa apreensão valorativa numa relação interpessoal? Amor. Por aquela pessoa, pela minha mulher, eu não tive um mero desejo impulsivo, né? Minha vontade não era simplesmente satisfazer meu apetite sexual. O meu desejo virou amor. Virou não, desculpa. O meu desejo era amor. Porque ele se constituiu dentro de uma apreensão valorativa que me fez descobrir a pessoa e me fez ter em vista um bem para mim. Não é? Porque nós não buscamos e não ansiamos por outra coisa, senão pelo bem, em última instância. E principalmente nesse âmbito. Não é? Claro, o que é esse bem? É muito fácil ficar dizendo. Minha gente, o amor é o bem. Temos todos que buscar o amor. Palavras vazias. Não é? Temos que buscar o bem, buscar o amor, são palavras vazias. O amor só se descobre quando se vive. E quando se passa a compreendê-lo. Né? E aí cada amor naturalmente vai ter a sua específica caracterização. Por isso que o Russell, e a Stein também vai ser diferente, fala que a constituição da essência não é definitiva. Né? Cada consciência apreende no âmbito das suas vivências. Eu acho que a fenomenologia é uma das filosofias mais honestas que a história já delegou, né? Quer dizer, não é delegou, quer dizer, que já deixou para nós, né? Produziu, já deixou por herança. Porque ela justamente diz, não, acho que o amor vai depender do modo como você foi capaz de conseguir conquistar isso, conseguir compreender isso. Não é? Ele não é uma construção da cabeça. O amor é uma experiência de vida que a cabeça, por meio do pensamento, que discerne os diversos valores, nos apreende por meio do pensamento, consegue identificar,
consegue guardar para si e inclusive compartilhar. Porque o amor não é só uma coisa que eu experimento em mim. Eu também reconheço quando os outros amam. Os outros conversam comigo sobre o amor. Eu começo a constituir para mim mesmo, na medida em que eu possa ser um sujeito autônomo, pensante e livre, uma concepção de amor. Essa está a nossa liberdade. O amor não está dado de uma vez por todas. O amor está para ser construído enquanto conceito, enquanto pensamento. Isso é Platão. Isso é Platão. Essa relação duradoura pode ser expressa, mas, sinceramente, não por meio da... Ah, meu amor, vamos entrar ali para todo mundo achar que a gente se ama, vamos dar os braços aqui e vamos entrar assim, porque eu vejo que a gente se ama. E dentro de casa as brigas do maior do mundo, ninguém aguenta um outro. Não é por uma experiência visível assim, não é pela demonstração visível que eu mostro amor. Ainda, aí eu vou, desculpa falar só mais, não vou demorar mais não, prometo. Só mais esse aspecto. Uma vez a minha filha, pequenininha, com 3 anos, nós fomos a um museu no Recife. Aí tinha uma estátua, uma escultura de um homem abraçado com uma mulher e a mulher com um filho no braço. Uma escultura toda branca, isso não sei que material era aquilo, se era mármore, não sei dizer, infelizmente não sei. Aí a minha filha viu aquela escultura, era como se fosse um casal em fuga, certo? Com uma criança nos braços. Aí minha filha olhou assim, cheguei me emocionando quando eu me lembro. Ela disse de uma forma tão natural, ela tem só 3 anos. Aí disse assim: pai, é o amor. Eu fiquei impressionado, né? Agora me deu um estalo aqui dentro. Mas veja bem, a arte, o velho Hegel também pensou direitinho a arte. Às vezes eu paro assim, ninguém pensou melhor do que Hegel, não. Eu acho que agora para mim é definitivo, ninguém pensa melhor do que Hegel. Mas quando Hegel fala da expressão sensível da beleza, né, se quiséssemos dizer a expressão sensível de um valor, que um valor está longe de ser visível. Mas a arte, incrivelmente, tem o poder de sensibilizar. Né? Hegel fala que a arte é quem tem esse poder, outra coisa não. É tornar sensível a beleza. Né? E, portanto, como o valor é uma beleza, o amor é um valor. Né? E ele pode ser expresso por meio da arte, pode ser sensibilizado. Né? De tal maneira que um indivíduo como a minha filha pequenininha de 3 anos, em função da vivência dela, daquele valor, o que eu acho interessante é isso. A gente fica falando de autonomia, da vontade, o sujeito autônomo que chegou a crescer e a maturidade, não sei o que, balela, idiotice. Não é? Os valores são, como dizia o velho Platão, anamnesen em te psique. São recordações na alma. Não é? A alma desperta. Não é? E o valor emerge. Não é? E a consciência humana é tão brilhante que ela é capaz de cedo, e justamente cedo, conseguir dar nomes, né, a esses valores todos, compreendê-los. Né? Então, por isso também não adianta ficar falando, minha gente, mas para a criança ser bem desenvolvida, você tem que ter uma família, não, depende da família. Se a família for uma desgraça, tanto faz ser na família como fora da família. Não adianta, né? Quer dizer, ela tem que constituir esses valores na sua experiência vivencial, para poder depois compreendê-los, identificá-los, experimentá-los, discerni-los dentro do pensamento. Então veja, para encerrar, né, portanto me desculpe, eu falei demais, nem sei se falei direito o tema que eu queria falar, mas o que eu queria dizer é justamente isso. A ação só é ação efetiva quando ela é uma espécie de... Eu coloquei até as palavras aqui, melhor eu filar do que eu dizer coisa errada agora. Então, quando ela é, primeiro, tomada de posição diante de determinadas provocações da realidade, é que eu me afino muito com o que o professor Miguel falou ontem, né? São tomadas de posição, foi ele que disse isso ontem claramente, que significa uma tomada de posição diante das provocações da realidade, e ninguém fique aí pensando que realidade é um mero objeto sensível, que isso é ridículo, né? A realidade significa a experiência de contato com o mundo humano. Não é? E o mundo humano é todo e qualquer mundo, desde a cadeira, sem dúvida, porque a cadeira é um produto que serve para sentar. Isso não tem significado nenhum para o animal. O animal entenda, ou a planta. Isso tem significado para o mundo humano. E esse contato com o mundo humano
que nos faz ter tomada de posição, assumir uma postura, né? Assumir uma postura diante dessa tomada de posição, entregar-se a uma possibilidade e corresponder a um acontecimento que ele provoca, porém, à luz daquilo que o ser humano tem em vista construir, edificar, pôr no mundo, por meio da consciência dos valores que ele construiu, só na consciência. Isso não se dá fora da consciência. Isso não se dá nos livros. Por mais que a gente leia, não se dá na escola, não se dá nas aulas que o professor dá. Esses valores só se constituem na consciência. Não, e outra coisa, não adianta ficar procurando aí fora. O mais incrível é isso. Por mais que você procure, pode investigar todos os casais. Faça uma pesquisa de campo. Eu quero identificar quais são os casais que se amam. E como eles se amam. Aí eu vou construir minha visão de amor. E o que é o amor? Oh, meu Deus, nunca vai achar. Né? Só a experiência vivencial do amor, que se determina em sua consciência, é capaz de fazer você aspirar o amor. Construir uma relação amorosa. Eu falei do amor apenas porque eu precisava de um exemplo. Tá certo? Mas é lógico que essa apreensão valorativa, ela ocorre para todas as relações interpessoais, mas ocorre também para as construções políticas, comunitárias, projetivas do ser humano. Hoje um dos rapazes, não sei o nome dele, falou sobre o amor em Agostinho. Foi assim meio grosseiro com o amor afetivo, eu achei um pouco durão com o amor afetivo, mas foi muito belo quando ele falou da caridade, né? Apesar de ter usado a expressão anulação, não gostei muito daquela palavra anulação, mas, por exemplo, se nós conhecemos a caridade, tal como, vou dar um exemplo simples, tal como São Paulo caracteriza lá na primeira carta aos Coríntios, o amor, a palavra é ágape, em grego, o amor é paciente, é prestativo, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa concepção de ágape deu São Paulo. Com base na sua consciência, nossa experiência nos dá esse testemunho. E a gente consegue compreender o ágape nessa perspectiva. A amizade é uma outra experiência possível. Às vezes a gente se encanta pela outra pessoa, não necessariamente no nível de compartilhar com ela os nossos impulsos afetivos e sexuais, mas a gente quer construir um outro tipo de união com aquela pessoa. A amizade é um tipo de união assim, pela qual você pode aspirar quando se descobre o outro diante de si. Tal como o amor que eu falei, o eros, né? Eu falei da filia, a amizade, e o eros, que é outra forma. A misericórdia, como algo a que se pode aspirar, né? E, do meu ponto de vista, é fruto da experiência de Deus e não mais. Não existe outra possibilidade de compreender a misericórdia senão desde a perspectiva de Deus. Fora de Deus não há misericórdia, a justiça no máximo. Misericórdia impossível. Não é? Só Deus mostra ser misericordioso. Então, claro, os ateus podem de repente brigar comigo, sim, mas eu não posso, sem crer em Deus, ser misericordioso? Pode. Eu só apenas vou dizer que é pela graça de Deus que você foi. Mas é o que eu vou dizer. Naturalmente você pode dizer que foi por sua própria disposição de ânimo, por sua força vital. Claro, você pode dizer. E isso não vai trazer nada contra mim, nem eu vou lhe matar por causa disso. Não é? Mas eu jamais, conhecendo-me, conhecendo o ser humano, imagino que a gente seja capaz de perdoar como Deus perdoa, de ter essa atitude de misericórdia tão plena como Ele tem. Eu não sei se teria. A paciência de esperar pela humanidade, eu não sei se teria. Tem hora que eu não tenho paciência nem de aguentar um dia, quanto mais a história, né? Então, mas é uma coisa pela qual se pode anelar quando se conhece. A gente pode aspirar à misericórdia, ser misericordioso como o nosso Pai que está no céu é misericordioso. Por que não aspirar por isso? Agora, infelizmente, realmente com as sensações não dá para aspirar por isso. Isso só com o intelecto, com o pensamento, né? E às vezes, só com o impulso da fé dá conta, né? Só a fé dá conta. Às vezes, o intelecto, a mera reflexão não dá conta. Só a apreensão direta mística dá conta. A reflexão não dá conta. Chega uma hora que
As pessoas dizem assim, eu vou contar, pronto, é o último fato, juro que eu paro. Última história, a última mesmo agora. Eu prometo, eu juro que eu paro. Uma vez, quando eu era frade ainda, estava morando numa casa, num bairro, eu nunca tinha morado numa casa de bairro rico, mas esse bairro era rico, eu estava morando nessa casa lá, tinha uma varanda para mim, uma casa maravilhosa. Aí, lá para as tantas, chegou um senhor. Meu quarto ficava, tinha uma varanda direto para lá de fora, assim, para a porta da casa, né, um portão. Aquele senhor chegou lá, eu estava lá em cima estudando, geralmente eu estudo muito, aí bateu assim palmas, né, na frente da casa. Aí eu fui ver o que era, aí eu olhei lá de cima da varanda, espera aí que eu já vou descer. Eu desci, tal, fui lá, como eu não gosto, hoje eu sou mais grosseiro, mas naquela época eu era mais generoso, mais bondoso. Aí eu primeiro abri o portão, porque eu não gostava de falar com ninguém com a porta, né? Ele lá e o cara lá da porta, ficou estranho, abri a porta, o portão, a porta era grade, mas eu abri. Aí, em vez de ele, eu falei com ele, acho que disse boa tarde, alguma coisa assim, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele já foi logo entrando. E entrando assim, ele estava com a mão aqui, né? No bucho, tá certo? No bucho. O bucho é coisa de matuto mesmo. Estava com a mão aqui na barriga. Aí, entrou dentro de casa. Aí eu deixei ele entrar. Eu disse, sente aqui. Aí sentei do outro lado. O que é que o senhor deseja? Não, moço, olha, eu vim aqui porque acho que só o senhor pode me ajudar. E o que foi? Eu saí agora do hospital, passei por uma cirurgia, estava precisando de voltar para Petrolina. Eu não tenho ninguém aqui. E eu queria que o senhor me desse uma passagem para Petrolina. Danos. Eu não entendi ele na hora. Não era cômodo da casa, não era para porque nunca fui padre. E ele nunca chegou nas minhas mãos fácil. Eu ganhava uma mesadinha para comprar de livro e pronto, não dava mais nada. Então, mas eu me lembrei que a secretária da paróquia estava na paróquia ainda naquela hora, era por volta de 5 horas da tarde, ela estava lá. Na verdade nem estava. Eu liguei para a paróquia, ela não estava, liguei para o celular dela, ela estava chegando em casa. Aí eu disse, primeiro eu pensei, Frei Geraldo Araújo, que era o pároco, e Frei João Costa, que é hoje bispo de Iguatu, morava com ele lá nessa casa, vai me matar. Frei João Costa era o econômico, João Costa era barra pesada, durão, né? Ele é um bondosíssimo, generosíssimo. Mas com relação às coisas administrativas, ele é muito cuidadoso, para não deixar as coisas acontecerem erradas. Aí eu digo, vai me matar, mas não assim eu vou ligar. Aí liguei, esqueci o nome dela agora, deu um branco na memória. Ô fulana, você podia conseguir para mim R$100, que eu antes tinha olhado na rodoviária qual era o preço da passagem e quanto ele precisava de táxi para ir para a rodoviária. Aí ela disse, R$100, eu falei, eu não tenho aqui não, porque eu estou chegando em casa, mas se eu quiser eu vou na secretaria e pego. Aí eu disse, tá bom, faça isso. Aí você me traz aqui, ela com toda... ela não reclamou nada, não disse nada, né? Fez simplesmente o que eu pedi. Foi lá na secretaria paroquial, pegou esses R$100, eu disse para que ela também. Ela não questionou. Aí eu peguei esse dinheiro, quer dizer, peguei não, desculpa, fiquei aguardando um pouco ela chegar, porque eu tinha que esperar. Aí eu disse, o senhor quer jantar? Porque eu vou preparar a janta para mim agora e para vocês que vão chegar, então eu já preparo e o senhor janta comigo está bem. Ele, tá bom, eu aceito. O senhor quer se deitar aqui naquela cama? Não, aqui estou bem. Ficou lá sentado, eu fui preparar a janta. Preparei aquela sopinha rala, não sabia cozinhar direito, aquela sopa que a gente faz com aquele saquinho. Bota o negócio dentro da água, cozinha, fiz a sopa, tinha pão, café e tal, aí servi os 4 pratos na mesa pequena. A casa era um bairro interessante, um bairro assim, mais de rico, mas a casa era simples, não tem nada luxuoso não. Aí sentamos à mesa e começamos a conversar. De modo que aquele senhor que inicialmente pareceu para mim um mero necessitado, depois daquela minha tranquilidade de simplesmente fazer o que ele estava precisando, me devolveu dele assim, uma espécie de dignidade. Não havia mais alguém que podia e alguém que não podia. Havia 2 pessoas que podem se conhecer, jantar juntas e conversar. E começamos a conversar. Ele disse, quer dizer que você é de Petrolina? Eu conheço Petrolina, já estive em tal lugar e tal. Ele disse, minha mãe mora em tal lugar, no bairro tal, explicou. A gente conversou ali algumas horas, daqui a pouco chegou na Alfrão, um amigo meu, entrou na conversa e tal. Sei que já conversamos muito, e depois disso, o dinheiro chegou, levei-o ao táxi, paguei ao taxista, dei o restante do dinheiro para o senhor, e disse, olha, só levei para a rodoviária e carreguei para Petrolina. E depois disso eu não ouvi mais, não tive mais notícia, nunca mais ouvi. Bom, qualquer pessoa de razão sã, dizer, deixa de ser tolo. Aí que um homem chega na sua casa, inventando que está cooperado, que precisa ir para Petrolina, e você dá R$100 ao homem, tu sabe se ele foi para Petrolina. Será que ele realmente usou o dinheiro para o que ele precisava?
A razão, é claro que a razão diz isso. E tem que dizer, né? É normal da razão. Ela discerne se é bom, se não é bom, se é justo, se não é justo. Ela tem que saber. Ela tem que saber se as coisas se deram assim e assado, desse jeito ou daquele. Se o efeito que causou foi esse mesmo,